Senador Inácio Arruda, eu adoraria ter feito uma parte ao senhor, mas não permitia. Mas o senhor pode fazer a parte a mim. E fazemos aqui o que esse Senado, senador José Agripino, devia estar fazendo, que é debater esse assunto. Até porque ninguém pode dizer aqui que tem certeza. Nem que aumenta, nem que diminui quanto. Mas eu queria dizer que no caso de Fortaleza, o IBGE publicou hoje o índice de preço. Foi 8,11%. Foi o segundo estado onde a inflação foi mais alta, forte cidade. Só Belém, que foi 9,19%. 8 é muito. 8 significa que em cada 6, 7 anos o salário cai à metade. É muito, muito mesmo. E quando cair, a gente vai ter que fazer a indexação. Quando fizer a indexação, isso pressiona mais a inflação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ficar de acordo: temos ou não de fazer o esforço necessário, nacional, para impedir que em Fortaleza os preços continuem subindo 8%. Temos. Aí não há dúvida entre nós. E aí vem a discussão do juro. Eu creio que a grande pergunta não é se devemos ou não aumentar juros. A grande pergunta é como combinar consumo e poupança. Porque cada R$100 de renda, uma parte vai para o consumo, outra parte vai para a poupança. Quando a gente poupa pouco, o investimento é pequeno, aí a produção fica pequena e a demanda crescendo para atender o consumo, os preços sobem. E não tem jeito de impedir isso, a não ser um regime autoritário que determine o preço fixo e crie escassez. Ou seja, em vez de a gente subir o preço, cria aquelas libretas que em algumas economias centrais se usava para impedir o aumento dos preços, reduzindo o consumo. Ninguém quer isso. É impossível não subir preço quando o consumo cresce mais do que a oferta. Não tem como. E a oferta depende hoje do investimento de ontem, que depende da poupança de ontem. E o governo brasileiro, aí sim que devemos trabalhar, está errando na política extremamente positiva do ponto de vista político de incentivar o consumo, mesmo sacrificando a poupança. É aí que tem entrado os juros. Os juros sobem como uma forma de tentar diminuir o consumo e aumentar a poupança. E claro que traz um prejuízo. Traz um prejuízo a cada um de nós que consome hoje. Mas esse seria o sacrifício necessário hoje para que nós, amanhã, senador, não tivéssemos de chorar ou inflação, ou pior do que inflação, que é inflação com estagnação, por falta de investimento, que é por falta de poupança. Não cabe a nós aqui, a meu ver, dizer se deve ou não subir os juros. Eu não entro nisso. Essa é uma decisão técnica. Nem cabe à presidenta da República se meter nisso. É um perigo. Se eu fosse presidente, eu não queria ter o poder de determinar a taxa de juros. Sabe por quê, Sandra? Porque eu ia jogar lá para baixo. Ia botar 2%, 3%, para incentivar o consumo. Mas aí o buraco viria depois. E o presidente seguinte ia ter que pagar o preço de enfrentar a crise geral de desabastecimento e de uma inflação descontrolada. E aí nós estamos perdidos. Porque não é fácil manter os preços baixos, mas é quase impossível recuperar os preços depois que eles estouram. Por isso, o nosso esforço hoje é não deixar que suba essa taxa de inflação. Eu ontem distribuí um pequeno trabalho que eu chamei de alertas sobre o quadro da economia brasileira, em que eu colocava aqui uma prospecção do Banco Central de que a inflação iria estourar além do limite de 6,5% no segundo trimestre de 2013. O que se esperava, segundo trimestre, era em junho. Estourou hoje. Hoje, o IBGE já divulgou, dizendo que a nossa meta de 4,5% tem 2 para cima e 2 para baixo. Nós já estouramos os 2 para cima. Isso é muito grave. Mas não é só isso que é grave. O que é grave é que o Banco Central não diz o que vai fazer, ou quando diz, fala só em juros.
que, aliás, é a primeira responsabilidade do Banco Central. O conjunto da distribuição entre oferta e demanda, entre poupança e consumo, é o governo que deve fazer. É a política econômica, não a política monetária. É o Ministério da Fazenda, não o Banco Central. E nós não estamos vendo com clareza o governo trabalhando no sentido de impedir a inflação. Até porque é bom que haja consumo. É ótimo que haja consumo. Mas cada um da gente sabe que em casa, quando consome demais, depois vai pagar um preço no endividamento. A taxa de juros, ela entra exatamente para reduzir a possibilidade de financiar o consumo, além das possibilidades do nível de renda da sociedade brasileira. Nós jogamos para frente, já que não temos dinheiro agora, jogamos para frente o pagamento e compramos agora o que a gente não pode comprar. E, enquanto isso, vamos deixando de fazer estradas, portos, hidrelétricas na quantidade necessária, vamos deixando de colocar dinheiro em máquinas, em equipamentos industriais. A situação hoje, a meu ver, ela é extremamente perigosa. Não pela taxa de juros, mas pela relação consumo e poupança. Nós estamos em 14% ou 17%, não lembro agora, a taxa de poupança. É muito baixa. Não precisa chegar aos 40% da China, nem chegaremos lá. Até porque é uma economia muito controlada, com baixo nível de consumo, com baixo nível de satisfação da população, mas não podemos continuar entre 14% ou 17%. Mas não é só isso. Se nós estivéssemos tendo uma inflação e conseguindo crescimento, aí a gente podia até analisar, bem, a gente tem um crescimento, mas adiante a gente reduz o preço porque a oferta cresce. Mas não estamos tendo. Por que não estamos tendo? Basicamente, porque não havendo poupança, não há investimento, não havendo investimento, não há crescimento. Ponto 1. Segundo, porque as grandes alternativas de investimento hoje são os setores de alta tecnologia. Setor como commodities tem limite. Ninguém come mais de uma quantidade de soja por dia. Não tem jeito. Mas computador você compra mais de um por ano, se houver um bom preço. Nós não estamos aproveitando os economistas chamam nichos. Eu não gosto da palavra, mas os grupos, os núcleos de alternativa de investimento. E por quê? Porque não temos a ciência e a tecnologia, senador Randolph. E por que não temos? Porque não temos educação. O problema é muito mais complexo do que taxa de juros. Aí eu estou de acordo com o senador Inácio Arruda. Não podemos enfrentar a inflação apenas com aumento de juros. Mas não podemos descartar também, se isso for preciso, diante das análises. Minha preocupação é que agora, pelo que parece, vai ser a taxa de juros o centro da luta contra a inflação, porque o que a gente vê é a presidenta convidando economistas que chegam aqui propondo o aumento da taxa de juros. A sensação que eu tive, senador Zé Agripino, é que a presidenta chamou esses economistas para ter uma justificativa para fazer o que ela tinha decidido. Nem ela deveria ter decidido, isso é coisa do Banco Central, e nem deveria procurar justificar isso. Mas não é só o problema do crescimento e dos indicadores de inflação. Nós temos um problema sério no balanço de pagamentos. Nós sempre tivemos um grande superávit nas nossas exportações para compensar os déficits em outras balanças, como serviços, por exemplo. Nós estamos tendo uma redução constante do nosso saldo na balança comercial. E isso levará a uma situação grave no câmbio. E quando o câmbio subir para equilibrar exportações com importações, aí a inflação vai subir de novo. E vai subir mais. Mas não é só isso. O nosso crescimento é baixo e ruim. Porque existe crescimento com qualidade e crescimento sem qualidade. Crescimento bom e crescimento que não é bom. Crescimento não é só crescimento. Tem um bom e um ruim. O ruim é o que polui. O ruim é o que é baseado em bens primários e não em bens de alta tecnologia. O nosso crescimento está sendo baseado no crescimento ruim e pequeno. Mas não é só isso que nos assusta e que fez com que eu tenha feito esse documento de alertas que distribuí ontem na Comissão de Economia, e quem quiser pedir em casa, a gente manda isso ou encontra fácil no site do Senado. Nós temos um problema sério nas finanças públicas, devido em parte às
devido às desonerações. Todos queremos desonerações, como todos queremos juros baixos. Mas tem um limite. Economia você não faz só com o que você deseja. E o senador sabe bem e tem falado sobre isso. Economia não existe de esquerda ou de direita. Economia existe a certa e a errada. O que existe de direita e de esquerda é a política social. Política social é de esquerda ou direita. Economia já houve um tempo que havia de esquerda e direita. Com a globalização não podemos fechar o país. Com o sistema financeiro integrado mundialmente não podemos manipular a taxa de juros como a gente quer. Acabou a possibilidade da gente ter uma economia dirigida ideologicamente. É o social, é o sistema de saúde funcionar bem, é o sistema de educação, colocar na mesma escola o filho do patrão e o filho do trabalhador, isso é ser de esquerda. A taxa de juros é um problema que tem que ser analisado tecnicamente. A certa e a errada. Senador, nós temos um problema sério de finanças. As desonerações vão, sim, criar um problema de finanças federal e estadual e municipal, porque a gente esquece que o governo exonera dos impostos federais, mas o governo transfere para os estados e municípios conforme a sua renda caindo da União, cai dos municípios. Então, não vai dar tempo em 10 minutos de analisar tudo isso, mas eu só quero dizer que é com surpresa negativa que eu vejo a taxa de inflação estourar a meta antes até do prazo que o Banco Central já pensava, com uma certa leniência, palavra que vem sendo usada ultimamente no Brasil. Mas o senador Inácio Arruda pediu uma parte. Eu gostaria muito que fosse possível, porque eu queria ter feito a ele, e ele falou pela liderança. Senador Inácio. Na verdade, eu quero ir na linha de Vossa Excelência, que é o quê? Nós temos... Concedo mais 2 minutos para a conclusão, da parte e o senador. Nós não dependemos só dessa pressão de rentistas, porque isso rende o país inteiro. Esse que é o problema, porque há uma cantilena de que, olha, tem inflação, é taxa de juros. Só temos essa alternativa. Nós não podemos trabalhar com aumento de poupança, nós não podemos trabalhar com ampliação dos investimentos públicos que são possíveis acontecer. Tem uma série de outras alternativas, tem uma série de outras variáveis, antes de você chegar e dizer, bom, a única alternativa que eu tenho é aumentar a taxa de juros. Porque taxa de juros, taxa de câmbio, todos esses mecanismos da política econômica que são chaves, o preço do seu dinheiro, tu imagina, então os americanos podem injetar 3 trilhões na economia mundial. Vum! O que é que decide isso? É a política. Eles decidiram politicamente. Os europeus jogaram 1 trilhão de euros na economia mundial. Dane-se a economia mundial. Eles jogaram. Isso causa inflação. Aqui também, repercute na nossa inflação intensamente. A crise deles transferindo para nós. Então nós temos o nosso dever de casa, temos que estar atento ao cenário que Vossa Excelência identificou muito bem, mexeu lá, mexeu aqui, tá certo? Mas taxa de câmbio, inflação, juros, esses mecanismos todos dependem da decisão política. Se o governo tem sustentação política suficiente no debate econômico para tomar medidas que não sejam apenas essa. Por isso que eu digo, é bom botar presidente na roda, pelo menos com a sua base, para nós dizermos também para o presidente, existem outras alternativas, não entre nessa cantilena única, que é muito parecida com o que a gente já viu lá atrás. E Vossa Excelência diz exatamente isso, nós temos outras alternativas, nós temos outros caminhos para poder enfrentar o problema. Estamos no mesmo leito, podemos ter pequenas diferenças, mas o leito nosso é o mesmo. Bem, nós estamos de acordo em uma coisa, não é só juros. E até pode ser uma maneira sem juros, sem manipular. Pode até ser, mas vai ter que levar em conta salários, como eles crescem, e aí tem um custo social alto. Vai ter que levar em conta como é que nós trabalhamos para induzir a poupança sem aumentar juros.
é um processo muito mais complexo e que eu não vejo esse debate sendo feito hoje. Nós estamos com a nossa energia mental canalizada para a Copa do Mundo e não para discutir como conseguir equilibrar os preços sem necessidade de aumentar salário de juros, por exemplo. Então eu fico satisfeito que o senador Flecha, o senador Ciro e eu fico satisfeito que o senador Ciro e o senador Inácio trouxeram o tema, que eu gostaria que outros senadores aqui também discutissem. Obrigado, presidente.